pessoa aparece uma coroa caindo. E aí você vai realizar as facetas em resina nessa situação. No vídeo de hoje você vai aprender vários detalhes de como realizar uma coroa em resina. Sim, isso mesmo, diretamente em boca. No vídeo de hoje eu vou te falar como eu realizei esse caso. Você vai ver o resultado imediato desse caso e eu vou desenhar para você como você vai realizar toda essa situação clínica, o diagnóstico, o tratamento e como você vai ter alguns cuidados para a confecção dessa coroa, beleza? Então, bora pro vídeo? Facetas em resina. Nessa situação, antigamente, a primeira opção que eu iria realizar é fazer uma peça indireta antes das minhas facetas. Tem vídeo sobre caso clínico que eu realizei aqui no canal já há alguns anos. E aí, nessa situação clínica, o paciente possui uma coroa anterior, uma coroa do incisivo central, limitando muito a estética e a situação clínica que a gente ia realizar, né? Então, hoje eu vou te explicar como que você vai planejar essa situação clínica e você ter uma harmonia estética, porque o maior problema nessa situação é que é o centro do sorriso do paciente. Quando você vai falar com alguma pessoa, quando ele vai sorrir, o centro do sorriso dele vai aparecer diferença se você errar. Então se inscreve no canal, curta esse vídeo aí, que eu vou te passar informação muito valiosas, tá? Então curte esse vídeo. Primeiro, você pode fazer uma coroa, mas pode ter a situação de você ter que copiar todos os detalhes que o laboratório criou. Então são translucidez, que pode ser um tom muito azulado ou muito acinzentado, que não vai combinar com as resinas que a gente possui. Pode ser que o laboratório não faça uma textura que você consiga multiplicar para os outros dentes. E pode ser que o laboratório utilize um glaze muito grande, seria o brilho muito grande. E uma anatomia ou comprimento que não condiza com o caso que você queira fazer. Então, nessa situação, hoje em dia, eu faço ribonde e resina composta. Muitas pessoas me perguntaram no Instagram sobre esse caso, se eu tinha colocado pino e coroa ou pino e resina. Não, foi utilizado a fibra ribonde e eu vou te mostrar como que você vai utilizar ela, que massa de resina você vai utilizar nessa situação clínica para você ter uma harmonia dessas facetas em resina. Então, primeiro detalhe, você vai confeccionar as facetas em resina no sorriso todo nesse caso, né? Foram 12 facetas em resina. Nessa situação, eu realizo primeiro o elemento 21, que seria o dente rígido, o dente que não tem nada de problemas. Por que, doutor, você realizou dessa forma? Porque quando eu realizo uma faceta do lado dele, eu vou realizar já um prévio acabamento, eu vou deixar a meia bem reta para mim poder igualar depois a anatomia. Então eu faço o meu central, primeiro o meu central, e eu vou medir o compasso de ponta seca e eu vou definir o espaço necessário que eu preciso para mim realizar a minha faceta. Para ajudar ainda nessa situação clínica, o meu lateral do lado desse incisivo que eu tenho que fazer essa coroa, ele possuía escurecimento, então ele tinha um preparo. Consequentemente, eu tenho mais espaço, então eu tenho que saber multiplicar muito bem o espaço nessa situação clínica para mim corrigir exatamente esse caso clínico. Terceiro problema, esse paciente ele tinha um pino muito curtinho, então ele não tinha um acesso muito grande para esse canal. Por isso a indicação muito interessante
do Ribond. Geralmente o Ribond a gente vai ter um acesso de 4 a 5 milímetros em canal, então consequentemente eu vou ter um acesso bem pouco para mim espalhar o meu Ribond, para mim dissipar a tensão dessa resina sobre esse dente. Então o Ribond nessa situação clínica ele vai ajudar na adesão, ele vai ajudar na dissipação de tensões, prevenindo fraturas. Quando você faz um pino de fibra, você pode estar dissipando a força em outras áreas. Então nessa situação clínica eu pensei que seria muito bem indicado o Ribond. E eu vou te falar alguns detalhes, já vou desenhar ali no quadro, eu quero que você preste atenção até o final do vídeo, que é fundamental para você não errar quando for pensar e utilizar nessa situação clínica o Ribond, tá? Então eu apliquei, eu fiz as facetas nos dentes ao lado e a gente tinha um problema ainda de acabamento na cervical, porque a borda cervical vestibular nessa situação clínica possui uma fininha área de dentina, né, tá? Então nem possuía mais esmalte. Então a gente utiliza o fio retrator e na hora do acabamento a gente vai ter que invadir essa área para terminar em zero a minha resina. Então consequentemente eu já oriento o cliente nessa situação, eu marco o paciente depois de 15 dias para me acompanhar e ver se eu deixei excessos naquela área. Então você vai ver que ficou um pouquinho machucadinha a gengiva dele, mas eu tenho que zerar a minha resina na situação. E agora eu vou te mostrar em detalhes como que eu aplico o meu Ribond e ainda eu vou prevenir do Ribond ficar exposto. Se você expor o Ribond, você vai ter infiltração e você vai perder todo o seu caso, você vai ter problemas, né? Vai ter manchamentos e assim por diante, tá? Mas existem alguns segredos que eu vou te mostrar agora a partir desse exato momento. Então aqui a gente tem a situação que a gente removeu um pino curto, onde a gente já tem uma abertura que o ideal é ser de 4 a 5 milímetros intracanal, para a gente posicionar a Ribond dentro desse canal. Então, mas como que a gente vai reconstruir todo esse dente em resina? Porque existe o problema da má adaptação, existe o problema da cunha palatina em resina não aderir. Então a gente tem algum desses problemas. Então primeiro, o que eu recomendo você fazer? Você vai posicionar a barreira mocap e aí você vai fazer aqui a sua cunha palatina, tá? Essa cunha palatina. Vamos desenhar mais bonitinho aqui. A gente tem a nossa cunha palatina do nosso incisivo central, né? Então aqui a gente tem a cunha palatina, mas quando você polimerizou ela, você não vai ter uma boa estabilidade. Então eu recomendo você usar uma resina fluida nessa área aqui, para você já ter uma estabilidade de união, ok? E você não precisa remover ainda essa barreira. Se você quiser e tá com receio, você pode deixar ela posicionada em boca. E aí, quando você realizou a estabilização com resina fluida aqui, eu recomendo você aplicar a resina fluida na cavidade também. Por quê? Porque você está realizando o selamento imediato da dentina. Consequentemente, você vai melhorar bastante a sua adesão. Lembrando que você está reconstruindo o dente todo. Então, tudo que você fizer para melhorar a adesão aqui vai ajudar bastante. Então, eu recomendo você utilizar um adesivo padrão ouro. Eu utilizo o OptiBond FL, ou você pode utilizar o Clearfill, né? E aí você vai ter uma ótima adesão. Para ajudar na adesão, e o problema maior aqui, seria a tensão de força, você vai utilizar a chamada fibra
Ribond, e eu vou desenhar ela em roxo, né? A fibra Ribond. E como que eu vou colocar a Ribond aqui? Você vai colocar nas paredes do canal. Geralmente a fibra Ribond, ela é uma fitinha, né? Então ela é uma fita que ela vai vir e você vai cortar aqui. Então tem que ter alguns cuidados. Por que que eu vou posicionar depois da cunha palatina? Para mim não expor ela na hora do acabamento da cunha palatina, e para aqui você vai ter alguns cuidados, que você vai aplicar ela um pouco nessa área aqui, contornando, e um pouco nessa área aqui, já diminuindo a tensão de força nessa área, e aí você tendo uma estabilização também da sua barreira, e aí consequentemente melhorando muito a adesão. O Ribond tem essa capacidade de você estabilizar, ajudar muito na adesão, ok? Então eu apliquei essa primeira Ribond contornando o canal, e aí você já vai ajudar bastante na adesão nessa área, e aí já vai ter uma dissipação da tensão de força nessas áreas. Ok, doutor, mas o maior problema agora seria também como que eu vou suportar todo esse dente em resina. Então eu utilizei nessa situação 2 Ribonds depois disso. Então eu já apliquei uma resina fluida para ele aderir também, e aí aqui eu já removi a barreira mocap, né? Beleza? Primeiro eu gosto de já utilizar uma resina de dentina aqui como uma base, tá? Então eu já coloquei antes da Ribond uma fina camada de dentina ou resina de corpo. Então, dependendo se o dente ao lado geralmente é um dente escurecido, sempre vai ser uma dentina A2 ou uma dentina A3, depende da situação, né, tá? Ou de corpo. Ok? E aí vamos voltar a trabalhar com a Ribond. Por quê? Porque a gente tem que suportar tudo isso. Eu, nessa situação, eu coloquei uma Ribond inclinada, abraçando quase toda essa área e abraçando quase toda essa área. Então a Ribond, na verdade, ela vai ter quase toda a espessura dessa área aqui para a gente ter o suporte. Qual que é o problema maior da Ribond aqui? Eu coloquei ela aqui dentro do canal, e o maior problema que você tem que ter um cuidado muito grande, é que aqui o dente ele ia até essa área aqui mais ou menos, tá? Ele ia mais ou menos até essa área. Então o meu aumento incisal é uma área de fina camada. Eu cortei a minha Ribond meio milímetro a mais aqui passando. E aí eu perdi essa Ribond. Por quê? Porque depois que você corta ela e você vai tentar cortar novamente, você tem uma dificuldade para cortar ela. Ela é muito resistente, ela começa a esfiapar. Então eu acabei perdendo essa minha Ribond. Eu medi. Então você tem que ter muito cuidado na hora de medir a sua fita Ribond aqui, na hora de aplicar ela. E aí eu coloquei essa minha fita Ribond nessa área aqui e nessa área aqui. E aí eu vou abraçar essa minha Ribond com a minha dentina, tendo cuidado muito grande de pensar na estratificação, que ela não pode se expor nem para palatina e nem para vestibular. Por isso que eu realizei a cunha palatina, e aí por isso que eu estou colocando ela no meio da dentina. Se você acabar expondo essa Ribond na hora do acabamento, você vai ter uma infiltração, um manchamento. Então não pode ocorrer isso com a fita Ribond, tá? Você não pode ocorrer isso com a fita Ribond. E aí você tem que imaginar que o dente ao lado ele tem uma cor A2, A3, né? E aí eu vou redesenhar esse dente até o tamanho dele, agora cobrindo toda essa minha Ribond se você utilizar uma resina de corpo, pode cobrir quase com a espessura do dente ao lado. Ah, doutor, mas a resina de corpo, as resinas B, como se fosse uma B3, né? Uma de corpo da 3M, uma resina de corpo,
você não vai ter tanta opacidade, então você vai estar errando a cor. Na verdade, a opacidade nessa situação, quem vai trazer ela vai ser a resina de esmalte, que nesse caso seria uma BL2. Então não há problema algum em eu utilizar uma resina de corpo, porque a correção da opacidade, para a gente ter uma dissipação de luz correta, vai ser com a minha resina de esmalte. E aí ainda depois eu vou fazer a estratificação dos mamelos para me fazer a minha faceta. Nesse caso eu fiz uma faceta ultra realista. A maior questão é você criar todo o corpo do dente pensando, se for numa resina de corpo, uma resina B, da espessura do dente ao lado, e se for uma resina de dentina, um pouco a menos do que a espessura do dente ao lado. Por quê? Porque você tem no dente ao lado dentina e esmalte, então nesse caso você vai colocar dentina. Então por isso que as resinas de corpo nessa situação são interessantes. Aí você tendo esses cuidados, você vai prevenir muito fraturas, você vai ter uma boa adesão e você não vai ter risco grave de expor a sua fita Rebond, ok? Aí eu vou mostrar agora para vocês o resultado imediato desse caso clínico, um dos casos que a gente fez quase no último dia de atendimento, e eu fotografei, mas ele vai voltar, esse paciente vai voltar para a gente fazer ajustes, porque a gente fez uma correção total, e aí a gente tinha ainda uma borda de dente aqui, nessa situação, quase no nível gengival escura. Então eu tive que fazer o acabamento aqui com a 2200 entrando no sulco para mim terminar em 0. Então machucou um pouquinho a gengiva aqui, mas se ele retornar e tiver alguma área aqui, eu posso corrigir essa área aqui, tá? Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Se inscreve no canal, curte o vídeo aí e agora confere as imagens do vídeo.